Mas eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Colossenses 2. Colossenses 2, versos 6 e 7. Eu quero trazer uma singela palavra de acordo com aquilo que o Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações nessa noite. Não quero ser dissonante ao que Deus já falou aqui nos louvores, nas ministrações, nas orações, e que nós possamos estar com o coração aberto para receber tudo que Ele tem reservado para nós. Nós tivemos dia 31, celebração da Reforma Protestante, que é uma data importante. Nós precisamos comemorar o pentecostalismo também, porque tudo isso faz parte da nossa história, né? E é interessante, Lutero, quando ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão, ele diz que a Bíblia precisa ser numa linguagem como de um pai falando para o seu filho. Um pai falando para o seu filho. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pois é. Conversa de pai e filho, de mãe e filho. Tem o dia que precisa ter aquele consolo, os filhos estão manhosos, tem que estar junto, orientando. Tem o dia que eles estão desencorajados, você precisa daquele ânimo, aquela palavra de coragem, não é verdade? Tem o dia que você tem que dar colo, você tem que abraçar, beijar, mas tem o dia também de dar um confronto, dar uma bronca. É ou não é, pai e mãe? Pois é, tem o dia da exortação. Hoje é o dia da exortação. Colossenses 2 e 6, amém? Eu ouvi uns 2, 3 amém. Mas o confronto e a exortação do pai e da mãe, quem é pai e mãe sabe, é para o mal dos filhos? Então tá bom. É sempre para o bem. Nenhum pai, nenhuma mãe exorta, confronta, corrige para o mal dos filhos. Deus deseja o nosso bem, por isso, se a gente abre a Bíblia, tem muitas orientações duras, mas necessárias para a nossa caminhada. Colossenses 2, versos 6 e 7 diz, vou ler na versão NVI que é a minha aqui, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, ou em ações de graças. Vamos ler de novo o verso 6, volta ali, para a gente ler junto na tela no 3, 1, 2, 3. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém. Até aqui. Paulo, juntamente com Timóteo, escreve essa carta à igreja de Colosso, uma cidade na época ficava numa região chamada Frígia, atualmente Turquia, como muitas das cartas e até das igrejas, principalmente lá as igrejas do Apocalipse, estão todas na região atual da Turquia, também antigamente chamado de Ásia Menor. E ali Paulo então envia algumas orientações de extrema importância, que eu creio ser muito útil para nós, que, como eu disse, já fomos nessa noite ministrado pelo Espírito Santo com algumas palavras, né? Cantamos aqui, sou tua casa, tua morada, mude as coisas do lugar, né? E a profeta Aline já disse que isso não é tão fácil, tem as suas dificuldades. E é desse jeito mesmo, nós vivemos uma geração que o mundo gospel tem cantado direto, canções de somos a casa de Deus, né? Faz em mim a sua morada, faz do jeito que você quiser, mas a pergunta que nós podemos fazer, será que na prática é assim mesmo? Será que não tem sido apenas um modismo de canções em nossos lábios, entoadas melodicamente aqui nesse recinto, da boca para fora, mas muitas vezes na casa do dia a dia, na vida do dia a dia, não é bem assim. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, para nós não estarmos encaixados naquilo que o próprio Jesus falou aos religiosos da sua época. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está muito distante de mim. Então,
nós precisamos olhar para esse texto e entender que é necessário uma continuidade na nossa caminhada de fé. Assim como vocês receberam o Senhor, andai nele, na minha versão, permaneçam nele, continue a viver nele. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Receber é importante, mas isso não basta. O Senhor precisa encontrar na nossa caminhada de vida, nas nossas escolhas, na nossa decisão, no nosso palavreado, no nosso comportamento e caminhar digital, Ele precisa encontrar também o lugar. E Ele precisa ter liberdade na vida, que é a casa que nós cantamos, para, se preciso for, mudar as coisas do lugar e fazer do jeito dele. Às vezes, na caminhada cristã, andando todo dia com gente, atendendo gente, conversando com crente, abrindo o gabinete para ouvir irmãos e irmãs, às vezes a gente tem a impressão de que nós estamos muito parecidos com a igreja de Laodiceia. Aquele versículo falado para a igreja de Laodiceia, que a gente gosta de usar em evangelismo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É praxe de nós cristãos usarmos isso no evangelismo, e é muito lindo, e eu creio que cai sim como uma luva no evangelismo, mas a gente não pode esquecer que essa frase foi falada não para quem não era crente, foi para crente, era igreja. Nós estamos falando de uma igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja que teve experiência com Cristo. Se a igreja é porque já tinha também, em certo momento, caminhado com Cristo, tinha recebido a salvação, se a igreja passou por todo o processo da inicialização, mas chegou um momento onde botaram Jesus para fora e disseram, olha, a tua arrumação é meio diferente da nossa, então aqui não serve. Então você fica aí fora. E o Senhor está lá, né? Batendo, e não apenas batendo. O texto diz, se ouve a voz, então ele está batendo e está chamando. Ou seja, ele já deu o primeiro passo querendo entrar nessa casa e fazer a mudança. E ele é insistente, persistente e intenso. É voz e a batida junto. E a porta ainda está fechada, mas ele tem esperança, que a porta vai abrir, ele vai poder entrar, e o que tem, né, quando fala de mesa, cear com o Senhor, é viver o seu melhor. O que isso significa, pastor Lediel? Isso significa mudança total na vida, isso significa nova caminhada, isso significa desfrutar de uma ceia com o Senhor, uma vivência com o Senhor, que muitas vezes nós não estamos desfrutando. Por quê? Ele não está tendo acesso, ele não está conseguindo entrar, ele não está podendo compartilhar da nossa vida do jeito que ele deseja. Amém ou não amém? Eu estou falando, gente, de que na nossa vida, muitas vezes, estamos longe da maturidade que Deus deseja nos ver, viver e caminhar. Nós estamos falando de que Jesus está do lado de fora, porque a nossa vida não tem muitas vezes condizido com as verdades da palavra. A gente usa casca, a gente até vem na igreja, a gente canta, mas o perdão não é liberado. O casamento continua de fachada. A vida de oração e a entrega total ao Senhor continua vergonhosa. E o Espírito Santo falou conosco nessa noite sobre algo que é primordial para que essa maturidade seja vivida. O nome é santificação. E esse é o primeiro passo para a maturidade, que eu queria que você saísse daqui para essa semana pensar sobre isso. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E o pastor Aguiar foi usado por Deus aqui depois do louvor, para dizer que essa casa não pode ficar vazia. E essa casa também não pode ter lixo. Realmente, há algum tempo atrás, eu fiz uma ilustração falando desse lixo na casa, de uma história que aconteceu lá em casa. Fiz um churrasco lá atrás e saí. A gente foi viajar e a minha esposa falou, não esqueça aquele lixo lá atrás. E eu esqueci o lixo lá atrás. E quando a gente voltou alguns dias depois, é mosca, é vermes, é larva, é barata, tudo que você pode imaginar estava lá.
Só que tem muitas pessoas que ainda, além de perceber que o lixo ficou lá, tenta camuflar. Em vez de botar e jogar isso para fora, para ser levado para um aterro sanitário, não. Pega bom ar e espirra bom ar, mas o lixo fica lá. É o pecado de estimação que talvez o odor momentaneamente resolve, mas é questão de tempo, logo o cheiro vai superar. E tem pessoas que fazem pior. Tem pessoas que então pegam outro saco e embalam o lixo. Até aquele saco começar a apodrecer e o odor espalhar de novo, vai e coloca um outro saco. E entra ano e sai ano e não resolve algo que precisava ser resolvido de uma maneira simples. Porque a palavra nos garante que quem confessa, se arrepende, alcança a misericórdia. E como nós cantamos, o perdão é completo. Restaura a alma. Alma restaurada não vive de qualquer jeito. Alma sarada não vive de qualquer jeito. Mas é preciso passar pelo processo de santificação, de se arrepender dos pecados. Do púlpito à porta aqui ninguém é santo. Nós erramos, nós pecamos. Mas nós também precisamos confessar e se arrepender e deixar. Porque daí nós vamos encontrar também a graça de Deus. O capítulo anterior a esse, Colossenses 1, do verso 21 ao 23, se quiser colocar na tela também, pode colocar, nos mostra que evangelho é isso. O evangelho é viver esse processo da santificação. No dia da reforma eu escrevi um texto, porque há 502 anos atrás, a Igreja Católica vendia o perdão, chamado de indulgência. E uma palavra tão linda, né? Indulgência. Perdão se tornou um termo muito caótico, e hoje nós repudiamos quando se fala em indulgência, porque eles literalmente vendiam o perdão. Você precisa comprar uma relíquia para ter o perdão, você precisa pagar a igreja, você precisa de um certificado para colocar na tua parede para ter salvação dos teus parentes. Era isso que acontecia 502 anos atrás. A noção de graça não se tinha. Não se tinha uma noção de graça como nós temos hoje. A graça que nos alcançou, a graça que nos abriu as portas para nós, a graça que nos deu acesso a Deus, a graça que não é os nossos méritos, mas é o mérito dele. Eles tiveram que resgatar tudo isso. Glória a Deus pelo que aconteceu, mas nós sabemos que até o luteranismo entrou no esfriamento e precisou vir os avivamentos com Wesley, com Spurgeon, com Finney, com tantos outros. E nós sabemos que depois esse movimento também esfriou e veio o pentecostalismo. Surgiu a gente aí, o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, e nós também precisamos o tempo todo estar cuidando para nós não estarmos também equivocados sobre o conceito de graça, que é a realidade de hoje. Se antigamente eles precisavam forçar para chegar aqui na graça, hoje a nossa geração avacalhou, foi para o outro lado. É a hipergraça, que como eu disse é uma desgraça. Porque daí é uma graça que não transforma, é uma graça que não gera santidade, é uma graça que não muda a vida. Não, mas a graça, é a graça. A graça que faz o Deus verdadeiro um ser babaca. A graça que o cara não precisa deixar o baseado que fuma, a pornografia que assiste, a tara nos olhos, continua vivendo uma vida sexualmente imoral, publicamente irreverente. A graça que faz ele continuar falando besteira na internet, mentindo para os outros. A graça que dá um jeitinho de camuflar nos impostos. Isso não é graça. E a gente precisa ter cuidado com isso. Olha só o que o texto vai dizer, Paulo escrevendo aos Colossenses. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, olha isso. Se é que permaneceis na fé, se vocês estão nessa fé verdadeira, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que ele está dizendo, gente? Tem que ter uma transformação de vida. Se vocês foram alcançados pelo Senhor, tudo muda. E o próprio Paulo vai colocar aquilo que a gente gosta, né? A gente gosta de estudar Gálatas 5, quando fala da carne e do espírito. E a gente se esquece que a garantia que nós temos que fomos regenerados é a presença do Espírito Santo em nós.
que repudia as obras da carne. E aquela lista que nós temos de obra da carne, fruto do Espírito, elas precisam estar o tempo todo latejando na nossa mente e no nosso coração. Gálatas 5, se puder colocar no data show, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e você conhece: prostituição, impureza. E quando falo em prostituição, eu lembro que Jesus diz, né? Adultério, prostituição, esses pecados sexuais. Às vezes a gente precisa ser bem claro e falar o português, né? E como pai falando para filhos, eu vou falar o português. No mundo virtual também, tá? É adultério. Se você está conversando coisas ilícitas com uma mulher que não é a tua, se você está conversando coisas ilícitas com um homem que não é o teu, é adultério, tá bom? Se você está viciado em pornografia, você está adulterando a essência do teu casamento. É pecado também. Isso é obra da carne, tá bom? Impureza. Tudo que não é puro é impureza. Os palavrões, os pensamentos, os WhatsApps compartilhados, as mentiras espalhadas, é impureza. Lascívia, desejos ilícitos, pode passar ali. Idolatria, e idolatria não fala apenas de uma estátua onde você se curva, você adora, também fala disso, tá? Mas nós vivemos uma geração que tem idolatrado a si mesmo. A cultura do entretenimento. Você está idolatrando os jogos que você gasta 4 horas, 5 horas por dia. Você idolatra aquele seriado do Netflix, porque você conhece todos os personagens, mas você não conhece os personagens da palavra de Deus. Isso é idolatria. Dos nossos dias, essa é a idolatria. Feitiçaria, que está aí na mídia. Basta você assistir um desenho, né, um filminho, e tantas outras coisas que você vê nessa geração apaixonada por filme de super-heróis e não percebe que está cheio de feitiçaria lá. E você não se tocou disso. Pastor Lediel, o senhor que escreveu isso não foi eu que escrevi, foi Paulo, há 2000 anos atrás. Inimizades, olha só, né? Você viu que a lista tem os pecados sexuais que nós sabemos muito bem, mas tem também alguns pecados aí que a gente nem acha que é tão pecadão assim. É o ranking do pecadão e do pecadinho que a gente faz? Pois é. Você joga um contra o outro, você causa inimizade, você fala mal do cunhado, da cunhada, você joga um filho contra o outro, ou um pai contra o outro, você está gerando inimizade, é pecado também, obra da carne. Porfias, dá uma investigada, que nome é esse, porfias, né? Vai falar de palavras que não devem ser faladas. E quando eu falo de palavras que não devem ser faladas, né, mentira, calúnia, palavrão, xingamento, tudo isso, é aqui, ó, nos dedos frenéticos também, porque se tivesse o WhatsApp, ele não falava só da língua, a Bíblia falaria também dos dedos no teclado lá do computador e do celular, tá? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, né? E o texto continua dizendo, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Pastor Lediel, o que é bebedices, né? Pois é, conversa com o pessoal aí que estava fazendo trabalho na Oktoberfest, né? Trabalho de evangelismo, trabalho de apoio. Senta um dia e conversa com o pastor Gessé. Você vai ver o que eles viram nas madrugadas. Nós vivemos numa sociedade aqui em Blumenau que chega a ser absurdo, porque camufla-se a Oktoberfest como algo cultural e lindo. E realmente, eu confesso que é lindo muitas vezes o que acontece nos desfiles na Rua 15. Né? Todo mundo rindo, feliz, né? Famílias, crianças empurrando aqueles carrinhos vestidos. É lindo ver aquelas crianças lá. Agora, você sabe que aquilo não é o Oktoberfest. A Oktoberfest é o que acontece nos pavilhões de madrugada. Vai lá. A minha esposa passou mal um dia desses, você liga para a SAMU, não tem ambulância. Chego lá no hospital, ela ficou alguns minutos no leito, já pediram para ela sair, sabe por quê? Eu tive 2, 3 horas lá, fiquei assustado a quantidade de coma alcoólico de jovens e adolescentes chegando lá. Conversa com quem trabalha em enfermagem aqui na nossa cidade, você vai ficar assustado. O tanto de coma alcoólico, o tanto de gente, né, sofrendo a questão da droga. Olha quantos acidentes dá na nossa cidade, olha quantas engravidez indesejadas
E quantos abortos são cometidos devido aos relacionamentos ilícitos desse período da nossa cidade? Dá uma conversada, né, com quem trabalha lá para ver o que vê de imoralidade sexual, o que vê de drogadição, o que vê de alcoolismo, e está ali, né? Pecado. E o texto continua, coisas semelhantes a essa, porque a lista continua e você que tem o Espírito, você sabe o que é que não é pecado. Acerca dessas coisas eu já declarei e declaro, como já antes vos disse, né, Paulo está falando. Quem cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você não me venha com o papo de que, não, hoje o cristianismo é mais light, né? Não tem problema fumar um baseadinho, não tem problema, né, tomar um chopp por aí. Tem problema sim. O pecado continua sendo pecado. E você sabe, não é eu que estou falando, é Paulo que está dizendo, quem está preso nisso não vai herdar o reino dos céus. Agora, quem mantém a conexão com os céus, quem já foi selado e tem a presença do Espírito Santo, a coisa muda. Pode passar, porque a partir do verso 22, fica bom para nós. Mas o fruto do Espírito é amor, que vai gerar o quê? O gozo, a alegria verdadeira, aquilo que o mundo está pedindo lá e eles não conseguem encontrar no álcool e na droga. E você tem. Precisa compartilhar. A paz verdadeira, que é a busca de todo ser, que é o que essa geração cega, que não consegue perceber que você ficar fazendo maratona no Netflix não vai preencher esse vazio do coração, é o que eles estão vivendo, eles precisam de paz, e a gente tem. Longanimidade, olha só, de novo, o mal do século, ânimo longo, uma geração desanimada, uma geração que hoje está nota 1000, amanhã está lá embaixo, é a roda gigante virtual. Um dia tem ânimo, outro dia não tem ânimo. O Espírito Santo nos garante, mesmo que nós não vamos ter uma vida perfeita, vamos ter os dias maus, a vida do crente é uma vida progressiva, de sempre ter o ânimo que vem do céu sobre nós. Continua dizendo, a benignidade e a bondade, né? As nossas escolhas, as nossas decisões, precisa ser regada com isso, é bom. Se eu vou comprar alguma coisa, se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou falar alguma coisa, a pergunta que eu preciso fazer é, vai ser bom para o meu cônjuge, vai ser bom para o meu filho, vai ser bom para a minha família, vai ser bom para quem está me cercando? A fé, a mansidão, a temperança, contra essas coisas não há lei, pode passar. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Espera aí. Os que são de Cristo crucificaram, mas mais uma palavra que está fora de moda, né? Eu pensei que a graça apenas me fazia desfrutar daquilo que o Senhor conquistou. Quer dizer que eu tenho que ainda continuar crucificando a minha carne, esses desejos ilícitos e morais? E é por isso que tem acontecido esse rompimento dos cristãos de hoje com a vida com Deus. Não querem mais pagar preço, não querem mais sacrificar. Crucificação fala de sacrifício, tem que matar a carne, tem que dizer não sim. E aqui, deixa eu abrir um parênteses que o Espírito Santo está ministrando mesmo. Pai e mãe, você que é pai de menino e menina pequeno, aí abaixo dos 12 anos, cuidado, porque você pode estar comprometendo até mesmo a saúde espiritual do seu filho, quando você não ensina isso para ele. Quando você não ensina para ele que ele precisa ser frustrado sim, que ele não vai ter tudo o que pede. Porque se o menino tem um desejo e toda hora você cede, como que ele vai entender a vida cristã? Vai ser muito mais difícil para ele depois lá na frente ver a vida cristã. Primeiro que ele precisa fazer uma assimilação com autoridade paterna e materna, porque automaticamente, na verdade, vai fazer isso com a figura de Deus. Então, você pode facilitar as experiências espirituais do seu filho e a capacidade que ele vai ter de dizer não para os desejos da carne, se hoje você já frustra ele, quando ele quer coisa e faz birra, não tem problema, pode chorar mesmo, pode fazer birra, o não é não, e ele tem que aprender a ouvir não. Mas como a gente está tão ocupado com tantas coisas fúteis e querendo construir reinos aqui na terra, a gente não tem tempo para os meninos, né? Então a gente compensa com presentes, a nossa presença, e a gente sempre diz sim, sim, sim. Perigoso o caminho que a gente segue. Pode passar mais um, vamos ler ali o que aqui diz a palavra. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Isso é a vida cristã. E isso é uma busca nossa.
Eu só estou aqui no primeiro tópico falando de santificação, gente. Nós precisamos nos esforçar para buscarmos a santificação. Olha só o que a palavra diz, Filipenses 2, verso 12 e 13. Ponham em ação a salvação de vocês. Espera aí, como assim? Pôr em ação a minha salvação. É isso que Paulo está dizendo. A vida cristã, o aceitar a Cristo é o primeiro passo. Continua, gente. A gente precisa colocar em ação todos os dias. Vai dizer assim, em tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Hebreus 12, 14. Esforce-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha que palavra linda. Esforça-te, esforcem para serem santos. Não é passe de mágica, como alguns pensam. Não vai vir um anjo com uma varinha de condão e tocar na tua cabeça. Você tem que correr atrás da santidade, dizendo não para o pecado e buscando cada vez mais o relacionamento com o Espírito. 2 Pedro 3,14. Empenhem-se para serem encontrados por Ele, imaculados e inculpáveis. Mais uma expressão fantástica de Pedro agora. Empenhem-se, corram atrás, se dediquem para que vocês sejam encontrados imaculados, sem mácula, sem culpa diante de Deus. Ou seja, é preciso ter uma reação da nossa parte. O Senhor está lá batendo. Eu quero, filho. E aqui, deixa eu colocar em palavras a tradução desse versículo que eu falei de Apocalipse, que o Senhor está à porta e bate. Pode ser usado para salvação, sim. Mas sabe aquela busca de um crescimento espiritual que você tanto quer e não acontece? Pois é, o Senhor continua dizendo, eu estou à porta e bato, por favor, se esforça, levante-se da cadeira, abre essa porta porque eu quero cear com você e eu quero que você ceie comigo. Sabe aquela situação familiar que você não consegue resolver pelo esforço humano? Pois é, o Senhor está dizendo, eu estou à porta e bato, eu quero curar as suas feridas, eu quero curar a sua família, eu quero converter o coração do pai ao filho, estou à porta e bato, abra para nós cearmos juntos. Aquela doença que você já foi desenganado pelo médico, o Senhor ele está batendo na porta e diz, acredita, eu estou à porta e bato, abra que eu quero entrar para resolver isso para vocês. Nós precisamos entender que todas as áreas da nossa vida, o Senhor ele deseja atuar, intervir e fazer ali com que a sua vontade aconteça. E como nós já ouvimos aqui, a vontade dele é sempre boa, é perfeita, é agradável. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, e eu só fiquei no primeiro ponto, quem sabe um outro dia eu falo do segundo e do terceiro. A renovação da mente e a questão de nós entendermos as tragédias da vida, as dores da vida e a soberania de Deus. Vou falar mais para frente. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que o crescimento que o Senhor deseja realizar na sua vida vem de uma escolha também sua de querer viver isso. Mas você precisa se dedicar todos os dias. Hoje nós temos uma geração que gosta de academia, né? Eu não sou contra, tá? Eu sei que tem gente que gosta de academia, não tem problema. Vai na academia. Mas você sabe como é que é o procedimento lá. Você já não chega querendo levantar o mesmo peso de alguém que está há 10 anos fazendo academia, senão você vai se arrebentar. Você vai se destruir. É gradual. É gradual. E exige dedicação. Quantos aqui já começaram a fazer academia e desistiram? Por quê? Exige renúncia. Não é fácil. Às vezes dói alguma coisa lá. Se o personal trainer é bom, ele vai encher o saco mesmo. Vai ficar pegando no teu pé. Vai querer te corrigir, porque ele quer ver você saudável no corpo. Pois é, na alma é a mesma coisa. No espírito é a mesma coisa. Eu tenho falado, a minha grande preocupação é uma geração que nós vemos de corpos lindos, e talvez nunca existiu uma geração com tanto corpo e rosto lindo, mas uma geração com a alma tão raquítica, definhando, fraca.
com medo das forças malignas, não desfrutando o privilégio de filho. Sabe por quê? Porque não amadureceu e não tem buscado esse amadurecimento. Acha porque uma vez entrou numa igreja, levantou a mão e disse, eu quero Jesus, acha que está tudo bem. Não está. Você disse que queria viver a maneira de Deus a partir daquele momento. Que bom! Porque os seus pecados são perdoados se você os confessou e escolheu esse caminho, mas a caminhada continua. Enquanto você não tombar aqui nessa terra, não aconteceu o arrebatamento, todo dia você vai ter que se esforçar, você vai ter que procurar a santidade, você vai ter que exercitar o teu espírito, exercitar a tua fé, se alimentar da palavra, cair no joelho na oração, você vai ter que se esforçar. E voltando ao exemplo da academia, se você ficou 5 anos na academia, está bombadão, mas para ver. Volta tudo as gorduras. Às vezes pior, né? Fica mais gordinho que o pastor aqui que vos fala. É assim. Volta tudo ao normal. E quando você olha para a sua vida de fé, quem sabe os primeiros anos, nossa, você orava mais. Você jejuava mais. Você tinha fome pela palavra. Os caras chamavam você até de fanático, não é? Pois é, o que deu que parou? O corpo está ficando fraco de novo. Precisa se exercitar. Precisa de novo estar envolvido nas coisas espirituais. Porque o Senhor continua nos chamando para cear conosco. E Ele deseja nos usar para que nós venhamos fazer grandes coisas em prol do reino dEle. Vamos amadurecer? Se coloque em pé. Eu vou encerrar nesse momento, nós temos algo a mais para fazer, e no outro domingo eu vou continuar isso. É terça-feira que eu prego também? Nessa terça, alguns estão perguntando sobre, eu prometi que ia falar da viagem para Israel, nessa terça eu vou vir falar, e vou pregar sobre isso, tá? Mas eu queria que agora, nessa reflexão que nós fizemos, eu hoje não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu não falei nada além da palavra. E a palavra é o espelho da alma. Você sabe como é que você está. Você sabe. Quem sabe, o Espírito Santo está falando, porque Ele falou com todos nós. Nós precisamos dedicar mais, orar mais, buscar mais, nos posicionarmos contra o pecado. A gente precisa resolver algumas coisas na nossa vida. Para de ficar embalando esse pecado de estimação. Para com isso. Já faz 10 anos que você mora com esse homem, com essa mulher, e vocês estão vindo na igreja, mas não assumiu um casamento ainda. Fecha essa brecha. Casa-se diante de Deus e diante dos homens. Muda isso. Você está há tanto tempo com esse vício e não consegue se desgrudar porque está faltando um posicionamento, um arrependimento. Vamos parar de embalar saco de lixo. Vamos tirar para fora e desfrutar da limpeza e a purificação que o Espírito Santo dá. Feche seus olhos. Senhor, como é bom meditarmos na Tua palavra e receber, Senhor, tudo que Tu tens reservado para nós. Nós aqui dizemos sim. Sim ao Teu projeto, sim à Tua proposta, sim à Tua palavra. Nós não queremos apenas ser um iniciante na fé, nós queremos cada dia mais amadurecer. Entendemos que é um esforço da nossa parte, não vai acontecer mágica, e nós não queremos também cair nessa banalização de graça, nós queremos viver a verdadeira graça, que transforma, que nos faz ser apaixonados por Ti, que nos faz querer estar na Tua presença, que nos faz querer agradar o Teu coração, que nos faz enxergar as pessoas ao nosso lado de maneira diferente, que nos faz ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe, um pai melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Nós queremos essa graça, a graça que nos redime, a graça que nos transforma, a graça que de fato nos agracia a vida e nos coloca um sorriso verdadeiro nos lábios. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos neste momento para que o Teu Espírito Santo esteja através da palavra, ministrando aos nossos corações, daquela maneira personalizada, Senhor, porque Tu conhece cada coração aqui presente, cada família aqui presente, Tu conhece as angústias de tanta alma que muitas vezes estão aqui e ainda não tinham percebido que vivem nessa situação caótica por causa do pecado, mas hoje ficou claro, Senhor, e nós queremos mudança, nós queremos ser melhor, nós queremos nos posicionar a favor da vida e disponíveis, Senhor, para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Faça em nós o Teu querer e cumpra em nós
a tua vontade. Esse é o desejo da nossa alma, o querer do nosso coração em Cristo Jesus. Amém e amém. Você dá uma